Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Agora volto aqui com o Bitcoin a 9.706 dólares. E o objetivo no vídeo de hoje vai ser relembrar para vocês a tendência em todos os tempos gráficos. Vou usar alguns padrões gráficos para falar da tendência no semanal, no diário, no 4 horas e no curto prazo, ok? Além disso, vou fazer uma análise de sentimento aqui utilizando o Tensor Charts avançado e utilizando o Long Short Ratio, tá? O nosso indicador que eu apresentei para vocês ontem. Vou mostrar o que aconteceu nesse indicador quando a gente rompeu os 10 mil dólares mais ou menos há uma semana atrás, né? E o que não pode acontecer na próxima vez que a gente for lá testar e quem sabe romper, ok? Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Investidores, começo aqui no gráfico semanal na BitMEX para mostrar para vocês algo bem interessante, tá? O Bitcoin, ele tá tentando romper essa linha de tendência que vem desde os 20 mil dólares. Então, inegavelmente, enquanto não passar dessa região da linha de tendência e para mim dos 10.500 dólares, onde tivemos dois topos importantes aqui, o primeiro em outubro de 2019, o segundo no começo desse ano, lá em fevereiro, nós não podemos dizer que estamos numa tendência de alta no semanal, tá? Nós precisamos sim consolidar aqui acima, pois se conseguirmos fazer isso, realmente as probabilidades ficam muito a favor dos bulls, já que vocês podem ver que no VPVR acabam as nossas resistências, tá? Tem um pouquinho até os 12 mil dólares, mas nem compara com as resistências que a gente está enfrentando agora e já enfrentou desde o fundo lá nos 3.600, tá? Então, o semanal eu encaro sim a gente numa situação bem interessante, próximo de um rompimento que pode iniciar uma bull run no Bitcoin, correto? Um detalhe legal também que eu vejo no semanal, eu ainda não vejo volume no topo para eu acreditar que o preço agora vai reverter, tá bom? A gente teve um volume muito grande no fundo, com muitas pessoas vendendo errado, sendo liquidadas e estopadas aqui até os 3.600, e eu ainda não vejo um movimento semelhante até essa região que a gente teve dos 10.500 dólares, tá? Então, isso me deixa um pouco mais bullish no semanal, mesmo a gente vendo aqui que o preço está um pouco esticado e poderia corrigir, tá? Mas para essa correção acontecer, eu enxergo que tempos gráficos menores vão ter que demonstrar essa reversão. E não é o que a gente está vendo no momento, tá? No diário, eu já vou chegar bem mais próximo aqui para vocês verem que estamos em tendência de alta no diário, tá? Estamos fazendo topos e fundos ascendentes, as nossas médias estão verdinhas aqui, dando suporte para o preço. Então, para a gente reverter uma tendência no diário, na minha opinião aqui, nós precisamos perder essa média exponencial de 72 e o ponto de controle que está localizado aqui próximo dos 8.800, 8.600. Então, um fechamento abaixo dos 8.600, para mim seria drástico para o preço e levaria ele a corrigir em regiões de Fibonacci que a gente pode traçar lá desde os 3.600, tá? Acho difícil, se perder os 8.600, nós pararmos antes dos 7K. Então, eu realmente acho que o Bitcoin, o mais importante para ele no diário é não perder essa região dos 8.600, tá? Se perder, a gente deve ter essa correção no semanal. Outro ponto importante, né, é esse triângulo simétrico que a gente consegue ver aqui no diário, vocês estão enxergando? Já bateu algumas vezes acima e também abaixo, tá? Rompendo esse triângulo para cima, nós temos tudo para testar a região dos 10.500 dólares e, quem sabe, né, reverter no semanal também. Então eu ficaria de olho nessa região aqui de resistência no diário próximo aos 9.900, tá? Porque passando dela a gente também consegue ver que o VPVR fica bem menor aqui, pelo menos nessas últimas semanas, ok? Descendo um pouco mais o tempo gráfico, também temos para mim uma situação positiva, tá? Nós estamos vendo que o Bitcoin, ele tá sim formando topos e fundos ascendentes, pelo menos se a gente pegar aqui, por exemplo, dos 8 mil dólares, e estamos formando um padrão de continuação aqui para mim, tá? Isso para mim também é um triângulo simétrico que, caso rompa para cima, tem tudo para testar os 9.900 e depois os 10.500, tá? Então eu ficaria atento aqui também, mais no curto prazo, no 4 horas, entre essa região dos 9.900 e aqui dos 9.800, tá? Rompimentos 9.800 e consolidação no 4 horas acima, para mim é um ótimo sinal de continuação dessa tendência de alta no 4 horas. Porém, investidores, e se a gente perder esse triângulo para baixo?
Cara, se perder esse triângulo para baixo, eu espero sim uma correção mais forte para, no mínimo, testar essa região aqui dos 8.900, tá bom? Então, vocês podem ver que a gente está numa perspectiva positiva para o Bitcoin, mas cada um dos tempos gráficos tem seus pontos de importância. E quando a gente perde num tempo gráfico, a gente vai testar o de outro, né? Um tempo gráfico maior. Então, para mim, se perder essa região aqui entre os 9.500, tá? Ponto de controle tá ali, e os 9.400, vai ser muito ruim para o preço e vai levar ele para essa região aqui da base do triângulo em 8.900, 8.600 no suporte no diário, correto? Continuando e indo mais para o curto prazo, né? Eu acho que numa hora fica legal da gente mostrar esse padrão que está formando aqui numa hora. Que padrão é esse, investidores? Isso aqui claramente é uma bandeira, tá? Uma bandeira que é um padrão de continuação da alta e que, se rompida, pode levar a gente a romper esses outros padrões que eu falei com vocês de tempos gráficos maiores, tá? Então eu sim tô de olho para um rompimento dessa bandeira e para mim, se passar essa região aqui, olha só, dos 9.770 numa hora, já vai ser muito positivo, tá? Obviamente que tem regiões diferentes de resistência em diferentes tempos gráficos e quanto mais você esperar, quanto maior o tempo gráfico, maior a sua confirmação desse rompimento, correto? Mas para mim, fechar candles numa hora acima dos 9.770 seria extremamente positivo para o Bitcoin. Assim como segurar esse fundo que nós deixamos aqui nos 9.650 também é, tá? Porque se perdermos esse fundo dos 9.650, eu vou encarar como uma fraqueza do preço que pode levar ele a corrigir bem mais, tá? Nesse momento aqui, traçando um Fibonacci, nós já corrigimos até a região de 0.382 e perdendo os 9.650, eu acho que a gente pode ter problemas e corrigir de novo no ponto de controle aqui, que está nessa região lá mais próximo dos 9.500, tá? Ainda continuaria no padrão, ao meu ver, tá? Só se a gente simplesmente caísse assim, tá? Se caísse assim, é reversão de tendência. E eu ficaria de olho nisso aqui. Nesse suporte no curto prazo, nos 9.650. E depois nos suportes, no 4 horas que eu falei com vocês, entre os 9.500 e 9.400, tá? Vamos ver se o Bitcoin vai ter força aí para conseguir romper isso aí nas próximas horas. Seria o ideal, correto? Mas vamos lá, continuando agora e falando um pouco do sentimento, investidores. Vou começar aqui falando do Tensor Charts avançado. Cara, eu também estou encarando o Tensor Charts avançado como mais positivo do que negativo. E por quê? Porque eu estou vendo mais instituições buscando comprar abaixo do preço do que vender acima, tá? A gente está vendo mais instituições, mais ordens tentando comprar. E nesse momento aqui no curto prazo eu até posso ver que essa região dos 9.700 está sendo uma briga interessante, onde inclusive a gente está num ponto justo, olha só. Mais ou menos o mesmo número de ordens de compra e de venda. Mas, olhando aqui em tempos, existem mais ordens dando suporte ao preço do que formando resistência a ele, tá? Então eu encaro isso sim como algo positivo, além do VWAP aqui numa hora que por muitos dias ele acabou sendo uma resistência importante, olha só, e agora aparentemente ele tá se formando um suporte, tá? Outro ponto importante dessa região nos 9.650. Continuando com uma análise de sentimento, eu posso ver dois indicadores que estão me mostrando uma neutralidade, tá? O primeiro é o Fear and Greed Index, tá? Enquanto a gente não tiver um salto muito grande aqui para ir para ganância, eu não vou ficar preocupado. Assim como o Funding, tá? O Funding, se eu pegar aqui para vocês, olha só, a gente inclusive fechou candles vermelhos no Funding, na nossa correção aqui embaixo, vou mostrar para vocês. E nesse momento, olha só o candle vermelho aqui, interessante, né? E nesse momento nós estamos neutros, tá? Nós estamos em 0.01. Então não são indicadores que me mostram uma queda, assim como não são indicadores que estão mostrando uma acumulação, né? São indicadores que estão neutros. E continuando aqui falando do último indicador de sentimento de hoje, que é o Long Short Ratio, tá? Se você não conhece o Long Short Ratio, eu fortemente recomendo você ver a análise de ontem, onde eu expliquei cada um destes. Hoje nós vamos utilizar aqui os Top Traders Long Short Ratio, as posições, e o Long Short Ratio, para a gente entender o que as instituições fizeram no nosso topo lá no dia 2 de junho e o que as sardinhas fizeram, tá? A partir disso eu quero mostrar para vocês o que nós não podemos ver se o preço continuar subindo e romper o triângulo, tá? Se ele dá um pump, a gente não vai querer ver o que aconteceu no dia primeiro, no dia segundo, no nosso pump até os 10.500 dólares, tá? Vou pegar aqui no diário para relembrar para vocês.
Seguinte, no dia 1, a nossa abertura foi em 9.447 dólares, como vocês podem ver aqui, e no dia 2, nossa abertura foi em 10.250, tá? Olha que interessante, investidores, o que as instituições e as sardinhas estavam fazendo nesses dias, tá? Ou seja, no dia 1º, que o preço estava abaixo dos 9.500, nós podemos ver que as sardinhas acumularam muito. Ou seja, antes do candle abrir, que é o que mostra aqui pra gente, olha só, as instituições estavam com 54% de compra, correto? E as sardinhas não estavam, as sardinhas estavam com 46%. Ou seja, as instituições estavam apostando na alta antes dela acontecer e as sardinhas estavam apostando na baixa antes da alta acontecer. E olha que incrível, quando a gente tem a nossa alta e o preço passa dos 10 mil dólares e abre nos 10.250, olha o que acontece nesse indicador. As instituições que estavam apostando 54% em long diminuem aqui, olha só, para 53%. O que as sardinhas fazem? Elas aumentam drasticamente. Elas sobem de 46% para 56%. Ou seja, o que aconteceu, investidores? As instituições, a grande maioria, acumulou aqui e começou a distribuir depois do topo lá, acima dos 10 mil dólares. Já as sardinhas, isso é até triste, não conseguiram pegar o movimento. Elas aumentaram o número de long simplesmente quando a gente estava em 10.250. Ou seja, se a gente vê as sardinhas entrando atrasadas, tipicamente vai ser uma oportunidade para as instituições distribuírem e fazerem o mercado ir para o outro lado, tá? Então, para mim, por isso que a gente não conseguiu se manter acima dos 10 mil dólares. Por quê? Porque as instituições, elas já tinham acumulado antes e começaram a distribuir, assim como as sardinhas entraram atrasadas e deram essa liquidez para as instituições. Beleza, investidores? Mais uma maneira aí de utilizar esse indicador. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Um forte abraço e até a próxima.